Oi, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente para vocês terem essa aula gravada para poder estudar para a prova, né? Eu resolvi fazer dessa forma porque algumas pessoas têm dificuldade de acessar a aula online, né? Principalmente hoje que está com um dia chuvoso, então a gente corre o risco de nem todo mundo conseguir assistir. Então, eu pensei que eu gostaria que todos tivessem acesso, então eu pensei em filmar. Achei que ia ser mais. Que eu ia conseguir atingir mais pessoas, né? Meu objetivo é esse. E tem um conteúdo que vocês não viram ainda que eu preciso cobrar nessa prova, né? É um conteúdo bem facinho, então eu vou aproveitar então e já vou ensinar hoje, que é um conteúdo teórico, mas que faz parte da ementa. Então, já vou trabalhar hoje e aí vocês já ficam com o conteúdo para estudar para a prova, tá bom? Então, como que a gente vai fazer o fechamento do semestre, né? Como que vai ser isso? Então, vocês vão ter uma nota. Essa nota é em relação à atividade, a nota 1 é em relação à atividades. Então, vocês fizeram duas atividades em vídeo, que é um vídeo da primeira aula do dia 24/6 e um vídeo da segunda aula do dia 1º/7. E hoje vocês vão fazer um questionário. A partir de hoje, né, eu vou deixar disponibilizado um questionário. É uma forma diferente de avaliar. Até então, eu estava avaliando vocês pelos vídeos que vocês me mandavam. Esse questionário é para avaliar o que vocês entendem quando outra pessoa sinaliza. Então, é uma atividade diferente que eu planejei, bem legal, bem gostosinha de fazer, e que vai constar como a terceira nota, tá? Então, aí eu vou somar as três notas de atividade, essas três notas de atividade eu vou somar e dividir por 3, que vai dar uma média. Então, essa vai ser a nota 1 de vocês, a média das três atividades. E a nota 2 vai ser a nota da prova online. Como vai acontecer essa prova online? Ela vai ser nos mesmos moldes do questionário que eu vou disponibilizar a partir de hoje. Nesse mesmo molde, vocês vão entrar lá no Moodle, vão acessar e vão responder as questões. Vai ter questão da parte teórica e vai ter questão da parte prática, tá? Então, vocês vão entrar no Moodle, aí vai estar escrito assim, avaliação online, e vai ter um prazo para essa avaliação, e esse prazo é do dia 15/7 até o dia 18/7. Então, vocês vão ter esse momento para vocês, esses 4 dias para vocês sentarem e resolver essa prova. É uma tentativa só, então assim, escolha um momento do dia para vocês sentarem, um dia que a internet esteja boa, para vocês sentar e ficar e fazer a prova. Eu não vou colocar limite de tempo, não vou fazer isso. Só que eu não posso abrir mais de uma tentativa, tá? É uma das organizações que a gente tem sobre as provas online. Não pode ser mais de uma tentativa, mas eu não vou pôr limite de tempo. Então, vocês podem ficar tranquilos e fazer o tempo que vocês acharem necessário, tá bom? Então, vocês vão olhar hoje o questionário, hoje ou amanhã, o tempo que vocês se organizarem para olhar o questionário que eu vou disponibilizar a partir de hoje. Vocês vão olhar esse questionário e vocês vão ver que não é tão difícil e que vai ser basicamente, o questionário de hoje é um treino para a prova, tá? Então, a prova online, vocês vão ter 4 dias para vocês escolherem um desses dias para você sentar e fazer sua prova tranquilamente. É só estudar o conteúdo que a gente já viu. Essa revisão de hoje, ela vai ser bem focada no que a gente vai, no que vai cair na prova, então vai ser tranquilo, tá? Vocês não precisam ficar apavorados, porque não vai ser nada de outro mundo, tá? Vai ser super tranquilo. Eu vou estar sempre à disposição durante esses dias para vocês tirarem dúvidas. E a gente vai fazer essa prova porque a semana que vem encerra esse módulo, né? Esse módulo que a gente está vivenciando agora de aulas condensadas, encerra a semana que vem. Então a gente vai fechar o semestre. Eu preciso de notas para fechar o semestre. Por isso que a gente já vai ter essa prova, tá bom? Então, assim, a primeira coisa que eu quero que vocês
pensem um pouquinho sobre a Libras, né? A Libras, ela é uma língua de sinais, é a língua usada pela comunidade surda, né? Tem um errinho aqui de fechamento de parênteses. Tem um errinho aqui no fechamento do parênteses. Eu vou arrumar depois. Então, ó, a língua de sinais. Ela é uma língua, ela é usada pela comunidade surda aqui do nosso país. Libras significa Língua Brasileira de Sinais. Ela é reconhecida como meio legal através da Lei 10.436, de 24 de abril de 2012. Ela é de modalidade visual, isso significa que ela é feita perceptiva, a gente consegue captar Libras pela visão e a gente consegue realizar os sinais no espaço. Por isso que ela é de modalidade visual, visão, e espacial no espaço. Acontece algumas vezes a gente ter os surdos cegos, que eles precisam segurar na mão da gente para a gente poder sinalizar. Eu acredito que eu não tenha passado um vídeo para vocês ainda sobre isso. Eu vou passar para vocês pela questão da curiosidade, né? Porque a gente não teve aula presencial e eu passei para as outras turmas nas aulas presenciais. Então, eu vou passar para vocês, eu vou encaminhar um videozinho para vocês verem como que funciona essa questão do surdo cego, que ele precisa tocar na mão do sinalizante, na mão do intérprete, para ele sentir como que é, o que o surdo, o que o intérprete, desculpa, o que o intérprete está sinalizando, tá? Eu vou fazer esse vídeo, vou mostrar esse vídeo para vocês hoje, porque agora que me passou pela cabeça que a gente, como nós começamos a aula depois, eu acabei não mostrando para vocês essa modalidade da Libras. Mas, de qualquer forma, ela é de modalidade visual e espacial. Visual porque a gente vê para poder entender, e espacial porque ela acontece no espaço. A nossa língua portuguesa, ela é de modalidade oral, porque a gente fala, e auditiva, porque a gente escuta, tá? A Libras não é o segundo idioma do Brasil. Não é. Aí vocês podem pensar, como professora que não é? Se ela é reconhecida legalmente. Então, ela é reconhecida legalmente como a língua das pessoas surdas, a língua de uma comunidade surda. Ok? O Brasil aceitou que a comunidade surda precisa se expressar de alguma forma e essa expressão é através da língua de sinais. Então, ela é reconhecida legalmente por essa condição. Só a língua oficial e a única língua oficial do país é a língua portuguesa, certo? Isso tem que ficar claro, porque muitas e muitas vezes a gente vê pessoas dizendo que a Libras é a segunda língua oficial do país, é o segundo idioma do país. Não é. Tá? O idioma do Brasil, do nosso país, é a língua portuguesa. A Libras ela é reconhecida legalmente como a língua do povo surdo, a língua da comunidade surda. Tá bom? Então a gente pensa, o que então é, professora, comunidade surda e povo surdo? Comunidade surda são todas as pessoas que utilizam a língua de sinais, surdas e ouvintes. Por exemplo, eu sou intérprete de Libras há 14 anos. Eu participo de todas as lutas que envolvem a comunidade surda. Por exemplo, neste momento, a gente está fazendo um movimento muito grande para a reabertura da Central de Libras, que é um local que atendia as pessoas surdas na comunidade. Então, por exemplo, eu trabalhava nessa central. A central funcionou durante 4 anos e eu trabalhei nela. Então, como que acontecia o atendimento? O surdo precisava ir ao médico, então o surdo mandava uma mensagem para mim ou uma chamada de vídeo dizendo que precisava ir ao médico. Ele precisa ir no posto de saúde, por exemplo. Então, a gente já sabia, pelo fato de trabalhar bastante tempo, qual era o posto de saúde que ele era atendido. Então, a gente ligava no posto de saúde, conversava. Pelo fato deles serem surdos, a gente conseguia marcar por telefone. Aí a gente marcava, avisava para ele e no dia da consulta ia o intérprete lá para sinalizar a consulta, para fazer a comunicação, a parte linguística da consulta. Então isso acontecia em consultas médicas, em banco, na parte INSS, toda essa parte pública, setores públicos, INSS, Receita Federal, emissão de documento,
partos, eu já assisti, eu já participei, já interpretei 3 partos, então a gente fazia todo esse atendimento que eles precisam dentro da sociedade, que eles precisam de uma pessoa que seja intérprete, fluente para a comunicação. Então a gente fazia isso na central. Aí, o que aconteceu? A central fechou no final do ano por questões políticas. E agora nós estamos numa briga muito grande para que ela reabra, porque os surdos precisam dessa central, os surdos precisam ter esse entendimento de mundo, precisam ter seu direito linguístico atendido nos locais que eles precisam ir. Então, essas lutas que a gente fala, quem está à frente dessas lutas, quem está envolvido nesse mundo que a gente diz, nesse conceito de melhorar a vida do surdo, essas pessoas fazem parte da comunidade surda. Então, eu faço parte, por mais que eu seja ouvinte, eu faço parte da comunidade surda, porque eu estou envolvida, eu utilizo a língua é meu meio de trabalho, eu utilizo a língua para me comunicar com eles, para passar as informações, para interpretar as aulas, eu luto as mesmas lutas que eles vivenciam diariamente, então eu faço parte da comunidade surda. O povo surdo. O povo surdo, aí sim, são as pessoas surdas de determinado local que utilizam a língua de sinais, geralmente, né? Tem pessoas que não utilizam, mas o povo surdo, aí sim, são eles, os surdos. Entenderam a diferença? Então tá, para a gente poder falar, fazer um sinal, formalizar, criar o sinal, vamos pensar primeiro em língua portuguesa. Para a gente poder falar uma palavra, a gente tem que. Vou pensar. No caso da língua, não, mas no caso da escrita. Para a gente escrever uma palavra, a gente precisa saber as letras, conhecer o som, primeiramente, né? Conhecer o significado daquilo que a gente está produzindo. Conhecer o som, conhecer as letras, juntar as sílabas, e aí formar uma palavra. Por exemplo, bola. A bola, eu entendo que é bola e eu consigo emitir o som da palavra bola. Para eu escrever, eu preciso saber reconhecer o som e aí eu junto as vogais com as consoantes, formo sílaba, bó, lá, e aí junto as sílabas e formo a palavra bola, né? Pensando na escrita, quando você tem as letras, as sílabas, você junta, você forma uma palavra. Em língua de sinais, o que acontece? A gente precisa de 5 parâmetros que a gente fala, né? E esses 5 parâmetros, eles foram estudados da seguinte forma. 3 deles foram, primeiramente, apontados como os principais, que são a configuração de mão, o ponto de articulação e o movimento. Então, a configuração de mão é como a minha mão vai ficar para eu poder fazer o sinal. Então, vamos pensar no sinal, por exemplo, de sábado. Essa é a configuração de mão. Essa aqui. Então, sábado, essa é a configuração de mão. Qual é o ponto de articulação? Qual é o local do meu rosto ou do espaço, enfim, que eu vou fazer esse movimento? É aqui em frente à boca. E qual é o meu movimento? Abrir e fechar. Então, esses são os 3 principais, que a princípio foram apontados como os 3 principais. Depois, com mais estudos, eles entenderam que a orientação de mão e a expressão não manual também faziam parte dos parâmetros. Então, o que é a orientação de mão? É como a palma da sua mão vai ficar apontada. Se ela vai ficar para frente, para trás, para o seu corpo, para o lado ou para o outro, para cima ou para baixo. No caso do sábado, mesmo a minha mão estando fechada, a palma da minha mão está apontada para o lado esquerdo, tá? Então, a orientação de mão, a palma da mão virada para o lado esquerdo. No caso, eu estou fazendo com a mão direita. Se eu fizer com a mão esquerda, então a palma da mão vai estar virada para o lado direito, certo? E a expressão que eu vou assumir no momento do sinal, que ele pode ou não ter expressão. O movimento. Então, no caso do sábado, não tem expressão. É só
é só a configuração de mão, ponto de articulação, movimento e orientação de mão, não tem expressão, tá? Então, os 5 parâmetros são esses: configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação de mão e expressão não manuais ou expressões faciais. Esses são os 5 parâmetros que a gente utiliza para poder montar um sinal, para poder fazer, falar, sinalizar, né, uma palavra em língua de sinais. Então, aqui tenho 2 exemplos: o exemplo de triste e o exemplo de velho. O exemplo de triste, eu não vou... acho que eu vou conseguir, acho que vocês conseguem ver aqui eu passando o mouse, ó. O exemplo de triste. A configuração de mão é quase um Y, só que o Y é assim, e essa a configuração de mão é meio fechado. Esse polegar fechado, então é quase um Y. O ponto de articulação é no queixo. A orientação da mão, a palma da minha mão tá virada para mim, para dentro. E a expressão facial é a expressão de tristeza. É essa expressão onde está o círculo vermelho de triste, tá? Observem que nesse sinal de triste não tem movimento. O sinal de triste ele é sem movimento. Então, não tem a marcação ali de movimento. Do outro lado, a gente tem o sinal velho, onde a configuração de mão é um S fechado. O ponto de articulação é no queixo. A orientação de mão também é para dentro. A minha mão está fechada, mas ela está voltada para dentro. E o movimento é de batidas no queixo. Velho. Observe que nesse sinal eu não tenho expressão. Então, assim, só para vocês entenderem. Em alguns momentos, pode ser que eu não utilize movimento para fazer um sinal. Que é o caso de triste. Eu não usei movimento. O sinal ele é sem movimento. E pode ser que em alguns momentos eu não utilize a expressão. Que é o caso de velho. Não tem expressão. Entenderam? Então, existem os cinco parâmetros? Existem os 5 parâmetros. Mas em alguns momentos eu não utilizo todos eles. Quando acontecer isso? Quando eu não utilizar o movimento ou quando eu não utilizar a expressão. Sempre eu vou utilizar um ponto de articulação, um local. Sempre eu vou utilizar uma configuração de mão. Isso é sempre, 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 sempre. E a orientação também, sempre vai ter uma orientação. Mas nem sempre eu vou ter a expressão e nem sempre eu vou ter um movimento, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um sinal que eu não coloquei a foto, mas vou mostrar aqui para vocês um sinal onde eu utilizo todas os 5 parâmetros. Então, por exemplo, sorrir. Ó, qual é a minha configuração de mão? Essa, que é o número 2, ou o L invertido, tá? Configuração de mão. O ponto de articulação é neutro, eu não encostei em lugar nenhum. A minha expressão facial é de sorriso. A orientação de mão é a palma para dentro. E o movimento é o chacoalhar. Então, eu usei todos os 5 parâmetros para fazer esse sinal, certo?